Olá, pessoal, tudo bem? Esse tópico é um pouco insensível, então se você não acredita em karma e reencarnação, pula o vídeo. O que eu vou falar? A escravidão aconteceu em vários locais com vários povos, tá? Judeus, negros, brancos, muçulmanos, etc. E para você ter sido escravo, você precisa ter plantado a escravidão. Ou seja, os judeus, quando foram escravizados pelos egípcios, significa que em alguma vida anterior, aquela alma que nasceu judeu, nasceu em algum corpo que escravizou alguém. Por exemplo, no Egito Antigo, em épocas com problemas econômicos fortes, os pais podiam vender suas crianças como escravos para pagar suas dívidas. O que acontece quando um pai egípcio vende uma criança para a escravidão? O que ele vai colher na próxima vida? Obviamente, ele nasce em outra vida como escravo de alguém. Ou melhor, no mínimo nasce 10 vidas como escravo de alguém. Por quê? Porque o que você planta, você colhe pelo menos 10 vezes. Karmas de guerra seguem o mesmo princípio, porque existem tantas guerras ainda acontecendo. Ou seja, para essas guerras estarem acontecendo, significa que já existiram guerras no passado e elas precisam acontecer de novo para quitar o karma de guerra, tá? As guerras são meios para as almas pagarem o karma delas terem sido guerreiras em outras vidas. Isso se aplica muito bem no Oriente Médio, tá? Lá, há milhares de anos, sempre houve algum tipo de guerra. Período pré-histórico antigo, até 3.000 anos antes de Cristo. Conflitos tribais e nômades precoces entre grupos tribais e nômades por recursos de água e terra aconteciam no Oriente Médio. Depois de 3.000 a.C. a 1.200 a.C., as guerras sumérias acadianas. As primeiras cidades-estados na Mesopotâmia frequentemente entravam em conflito, como as guerras entre Suméria e Acádia. Depois, conflitos Egito-Mesopotâmia, conflitos ocasionais entre civilizações egípcias e mesopotâmias, enquanto expandiam seus territórios. Aí você ainda teve a guerra hitita-egípcia. Você teve o conflito com a Batalha de Kadesh entre hititas e egípcios. Depois você teve na Idade de Ferro, de 1.200 anos a.C. a 500 anos de Cristo, as conquistas assírias. A expansão do Império Assírio levou a numerosos conflitos em estados vizinhos, incluindo Israel, Judá e Egito. Conquistas babilônicas. A ascensão do Império Neo-Babilônico viu guerras com a Assíria e outros países vizinhos. Conquistas persas. O Império Aquemenida, sob líderes como Ciro o Grande, expandiu-se através de conquistas incluindo Babilônia e Egito. Aí depois de 500 a.C. a 500 depois de você teve a Guerra Greco-Persas, depois você teve conquistas do Alexandre o Grande, depois você teve a Guerra Romano-Persa. Aí na Idade Média, de 500 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo, você teve a Guerra Otomano-Persa, a Guerra Otomano-Europeia. No período moderno, de 1800 depois de Cristo até hoje, você teve a Primeira Guerra Mundial, conflito árabe-israelense, Guerra do Irã-Iraque, Guerra do Golfo, Guerra Civil da Síria, Guerra Civil no Iêmen. Ou seja, já me perguntaram por que no Oriente Médio, Israel, etc., não para de ter guerra. Por quê? Porque durante milhares e milhares de anos, guerras foram plantadas na região. E, gente, não tem nada a ver com judeu e muçulmano nem nada. Por quê? Porque uma vida o cara nasce judeu e outra vida o cara nasce muçulmano. Aí outra vida o cara de muçulmano nasce judeu e assim por diante. Por quê? Porque o que você odeia, você se torna. Então você tem que olhar do ponto de vista da alma. Se você odeia muito alguém, você vai se tornar igual àquela pessoa. E aí, como é que você vai pagar isso? Vai encarnar novamente naquilo que você odeia. Pra quê? Pra você aprender a lição. Tá claro? Então, assim, essas guerras que ocorrem hoje em dia são simplesmente manifestação de guerras e de ódio que foram plantados e estão sendo plantados há milhares de anos, especialmente no Oriente Médio. Tem outros países, tem outros lugares do planeta que tem tanta guerra assim? Sim, existem vários. Mas aqui a gente está falando do Oriente Médio, tá bom? É isso aí, obrigado, namastê, gente.